Enquanto Azik murmurava para si mesmo, ele inconscientemente lançou um olhar para Quentin Corraine, aparentemente esperando por dicas que despertassem suas memórias. Corraine, com seus profundos olhos azuis, balançou a cabeça sem hesitar. Não tenho nenhuma impressão disso. Tudo bem então. Talvez seja só uma raiz comum. Azik abaixou a mão esquerda e deu uma risada autodepreciativa. Klein ficou bastante decepcionado com o resultado e não pôde deixar de acrescentar. Mentor, Sr. Azik, como vocês dois sabem, tenho muito interesse em explorar e restaurar a história da Quarta Época. Se o senhor se lembrar de algo ou obtiver informações relevantes, poderia me escrever. Sem problemas. Como resultado das ações de Klein hoje, o professor associado sênior de cabelos grisalhos ficou bastante satisfeito com ele. Azik também assentiu e disse, seu endereço ainda é o mesmo de antes. Por enquanto, mas vou me mudar em breve. Escreverei uma carta para informá-lo quando chegar a hora, respondeu Klein de forma respeitosa. Corraine sacudiu sua bengala preta e disse, já era hora de você se mudar para um lugar com um ambiente melhor. Naquele momento, Klein deu uma olhada no jornal na mão de Azik. Ele refletiu sobre as palavras antes de dizer, mentor, Sr. Azik, o que os jornais disseram sobre Velsh e Naya? Só descobri um pouco com a polícia responsável pelas investigações. Azik estava prestes a responder quando Corraine de repente tirou o relógio de bolso que estava preso ao seu smoking preto por uma corrente dourada. Ele abriu o relógio de bolso e bateu com a bengala. A reunião está prestes a começar. Azik, não podemos nos atrasar mais. Entregue o jornal ao Moretti. Tudo bem. Azik entregou o jornal que havia lido para Klein. Vamos subir. Lembre-se de escrever uma carta. Nosso endereço ainda não mudou. Continua sendo o Departamento de História da Universidade Coi. Ele riu enquanto se virava e saía da sala com Corraine. Klein tirou o chapéu e fez uma reverência. Depois de observar os dois cavalheiros se retirarem, despediu-se do proprietário do escritório, Arvin Stone. Atravessou o corredor e saiu lentamente do prédio cinza de 3 andares. Com as costas voltadas para o sol, ele levantou sua bengala, desdobrou o jornal e viu o título. Postagem matinal de Tingen. Tingen certamente tem todos os tipos de jornais e revistas. Há o Postagem Matinal, o Postagem Noturna, o Papel Honesto, a Tribuna Diária Backlund, o Touceira Times, revistas de família e resenhas de livros. Klein lembrou-se casualmente dos vários nomes que lhe vieram à mente. É claro que vários deles não eram locais. Eram distribuídos por locomotivas a vapor. Com o avanço das indústrias de fabricação de papel e impressão, o custo de um jornal caiu para o valor de 1 centavo. O público que ele alcançava também cresceu cada vez mais. Klein não analisou os detalhes do jornal, folheando rapidamente para a seção de notícias a reportagem Assassinato por roubo à mão armada. De acordo com o departamento de polícia, a cena na casa do Sr. Velsh era uma visão horrível. Havia ouro, joias e dinheiro desaparecidos, além de qualquer coisa valiosa que pudesse ser facilmente levada. Nem 1 centavo foi deixado para trás. Há razões para acreditar que isso foi feito por um grupo implacável de criminosos que não hesitariam em matar inocentes, como o Sr. Velsh e a Sra. Naya, se vissem seus rostos. Isso é um desrespeito absoluto às leis do nosso reino. Isso é um desafio à segurança pública. Ninguém deseja ter um encontro desses. Claro, uma boa notícia é que a polícia localizou o assassino e capturou o principal culpado. Faremos o possível para fornecer notícias sobre qualquer acompanhamento. Repórter, John Browning. O assunto foi tratado e encoberto. Enquanto Klein caminhava pela avenida, ele assentiu de uma forma quase imperceptível. Ele folheou o jornal enquanto caminhava pela trilha, lendo outros artigos de notícias e seriados no processo. De repente, ele sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, como se agulhas o estivessem espetando. Alguém está me observando. Me monitorando. Vários pensamentos lhe vieram à mente quando Klein teve uma vaga percepção. De volta à Terra, ele já havia sentido um olhar invisível antes de finalmente descobrir a fonte do olhar. No entanto, nunca havia sido tão cristalino quanto o que ele estava vivenciando agora. O mesmo ocorreu nos fragmentos de memória originais de Klein. Seria a transmigração ou o misterioso ritual de aumento da sorte que aguçou meu sexto sentido. Klein conteve a vontade de procurar o observador. Usando seu conhecimento adquirido com a leitura de romances e filmes, diminuiu o passo e guardou o jornal antes de olhar para o rio Coi. Em seguida, ele agiu como se estivesse admirando a paisagem, virando lentamente a cabeça em diferentes direções. Agiu naturalmente ao se virar, absorvendo tudo com o olhar. Além das árvores, das planícies gramadas e dos estudantes passando à distância, não havia mais ninguém ali. Mas Klein tinha certeza de que alguém o estava observando. Isso! O coração de Klein disparou enquanto seu sangue corria pelo corpo com pulsações intensas. Ele desdobrou os papéis e cobriu metade do rosto, com medo de que alguém descobrisse algo errado em sua expressão. Enquanto isso, ele apertou sua bengala e se preparou para sacar sua arma. 1 passo. 2 passos. 3 passos. Klein avançou lentamente. A sensação de estar sendo espionado permaneceu, mas não houve nenhuma explosão repentina de perigo. Ele caminhou pela avenida de forma um tanto rígida e chegou ao ponto de espera de carruagens públicas quando uma carruagem parou por coincidência. Ferro. Zoute. Não, Rua Champagne. Klein continuamente descartava seus pensamentos. Inicialmente, ele planejava voltar para casa imediatamente, mas temia levar um observador com motivações desconhecidas ao seu apartamento. Em seguida, pensou em ir até a Rua Zoutelan para buscar ajuda dos falcões noturnos ou de seus colegas. No entanto, pensou diferente, com medo de acabar alertando o inimigo e expondo os falcões noturnos. Por isso, escolheu casualmente outro lugar.
6 pence, respondeu rotineiramente o funcionário da bilheteria. Klein não trouxera nenhuma libra de ouro consigo hoje. Ele havia escondido o dinheiro no lugar de costume e levara consigo apenas 2 notas de sole. E antes de chegar, havia gasto a mesma quantia, ficando com um sole de 6 pence. Portanto, tirou todas as suas moedas e as entregou ao funcionário da bilheteria. Ele encontrou um assento depois de embarcar na carruagem. Finalmente, com o fechamento das portas, Klein sentiu que o desconforto de estar sendo observado desapareceu. Ele expirou lentamente enquanto sentia seus membros formigarem levemente. O que eu faço? O que devo fazer agora? Klein olhou para fora da carruagem enquanto quebrava a cabeça em busca de uma solução. Até que Klein tivesse clareza sobre as intenções da pessoa que o observava, ele teve que presumir que havia uma intenção maliciosa. Muitos pensamentos lhe passaram pela cabeça, mas ele os ignorou. Nunca havia vivenciado algo assim e precisou de alguns minutos para organizar suas ideias. Ele tinha que notificar os falcões noturnos. Somente eles poderiam realmente se livrar dessa ameaça. Mas não posso ir direto para lá, se não posso expô-los. Talvez esse seja o objetivo deles. Seguindo essa linha de pensamento, Klein supôs grosseiramente várias possibilidades à medida que seus pensamentos se tornavam mais claros. Ele expirou ao recuperar um pouco da compostura. Olhou seriamente para a paisagem lá fora, que passava voando por ele. Não houve acidentes no caminho para a Rua Champagne, mas quando Klein abriu a porta e saiu do carro, ele imediatamente teve a sensação incômoda de estar sendo observado novamente. Ele agiu como se não tivesse percebido nada. Pegou o jornal e a bengala e caminhou lentamente em direção à Rua Zouteland. Mas ele não entrou naquela rua. Em vez disso, pegou outro caminho para a Rua do Luar Vermelho, logo atrás. Havia uma linda praça branca ali, assim como uma grande catedral com um telhado pontudo. Catedral de Santa Selena, a sede em Tingen da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Como crente, não havia nada de estranho em ele participar da missa ou rezar em seu dia de folga. A catedral exibia um design semelhante ao estilo gótico da terra. Também possuía uma torre do relógio alta, preta e imponente, situada entre janelas quadriculadas azuis e vermelhas. Klein entrou na catedral e seguiu por um corredor até o salão de orações. Ao longo do caminho, os vitrais eram compostos por padrões de vidro vermelho e azul que permitiam que a luz colorida brilhasse no salão. O azul era mais próximo do preto, o vermelho, da mesma cor da lua carmesim. Isso fazia com que o ambiente parecesse incomumente escuro e misterioso. A sensação de estar sendo observado desapareceu. Klein agiu com impassibilidade enquanto caminhava em direção ao salão de orações aberto. Não havia janelas altas ali. A escuridão profunda era acentuada, mas atrás do altar sagrado em forma de arco, na parede diretamente oposta à porta, havia cerca de 20 buracos circulares do tamanho de um punho que permitiam que a luz radiante do sol entrasse no salão. Era semelhante a pedestres que viam o céu estrelado, e de repente, olhavam para a noite escura e viam as estrelas brilhantes em toda a sua nobreza, pureza e santidade. Embora Klein sempre tenha acreditado que os deuses podiam ser analisados e compreendidos, ele não pôde deixar de abaixar a cabeça. O bispo pregava em tom suave enquanto Klein caminhava silenciosamente pelo corredor que dividia os bancos em 2 colunas. Ele procurou um espaço vazio perto do corredor antes de se sentar lentamente. Apoiando a bengala no encosto do banco à sua frente, Klein tirou o chapéu e o colocou no colo, junto com o jornal. Então, juntou as mãos e abaixou a cabeça. Todo o processo foi feito de forma lenta e rotineira, como se ele realmente estivesse ali para rezar. Klein fechou os olhos enquanto ouvia silenciosamente a voz do bispo na escuridão. Sem roupas e comida, eles não têm cobertura para o frio. Eles ficam encharcados pelas chuvas e se amontoam nas rochas por falta de abrigo. Eles são órfãos arrancados do peito, a esperança perdida neles. Eles são os pobres que foram forçados a sair do caminho certo. A noite eterna não os abandonou, mas concedeu-lhes amor. Os ecos se amplificaram ao entrarem em seu ouvido. Klein viu uma faixa de escuridão à sua frente enquanto sentia seu espírito e mente purificados. Ele calmamente absorveu a informação até que o bispo terminou sua pregação e encerrou a missa. Em seguida, o bispo abriu a porta do confessionário ao seu lado. Homens e mulheres começaram a formar fila. Klein abriu os olhos e colocou o chapéu novamente. Com a bengala e o jornal, levantou-se e encontrou seu lugar na fila. Depois de mais de 20 minutos, chegou a vez dele. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Havia escuridão à sua frente. Meu filho, o que você quer dizer? A voz do bispo soou por trás da tela de madeira. Klein tirou do bolso o distintivo da 7ª Unidade, Departamento de Operações Especiais, e o entregou ao bispo por uma abertura. Alguém está me seguindo. Quero encontrar Dan Smith. Como se tivesse sido contagiado pela escuridão silenciosa, seu tom também se suavizou. O bispo pegou o distintivo e, após alguns segundos de silêncio, disse: vire à direita na cabine de confissão e caminhe até o final. Haverá uma porta secreta na lateral. Alguém o guiará depois que você entrar. Enquanto falava, ele puxou uma corda para dentro da sala, fazendo com que um determinado padre ouvisse um sino. Klein recuperou seu distintivo, tirou o chapéu e o pressionou contra o peito. Fez uma leve reverência antes de se virar e sair. Após confirmar que a sensação de estar sendo observado havia desaparecido, ele vestiu sua cartola cortada ao meio. Sem nenhuma emoção excessiva, segurou sua bengala e virou à direita, até chegar a um altar em arco. Ele encontrou a porta secreta na parede à sua frente. Abriu-a silenciosamente antes de entrar rapidamente. A porta secreta fechou-se silenciosamente quando um padre de meia-idade, vestido de preto, apareceu sob a iluminação de lampiões a gás. O que foi? Perguntou o padre secamente. Klein mostrou seu distintivo e repetiu o que disse ao bispo. O padre de meia-idade não fez mais perguntas.
Virou-se e seguiu em frente em silêncio. Klein assentiu e tirou o chapéu. Com sua bengala preta, seguiu-o silenciosamente. Rosane mencionou uma vez que seguir à esquerda do cruzamento em direção ao portão Chanis levaria à Catedral de Santa Selena.